Só para umas 10 para 6 eu preciso sair, tá? Mas ainda tem tempo, a gente tem 50 minutos aí, sei lá, 40. A gente com certeza vai acabar bem antes disso. Não, beleza. Só pra gente, de repente, não ficar enrolando, depois eu me atrapalho aí, que tem um negócio às 6h30. É bom, inclusive, se avisar pra Não, a beleza. gente estar esperto. Você é daqui de São Paulo mesmo, Felipe? Sou. Aqui pertinho. Por aqui, tudo ok, pode começar. Pode começar. Esse aqui tá bom aqui? Tá bom. O boné, se você... Pode ir. Felipe, eu queria te perguntar sobre a sua trajetória no automobilismo, né? Você começou no kart, passou pela Fórmula Chevrolet, chegou até a Fórmula Indy e agora está na Fórmula Truck. Eu queria que você contasse para mim como foram essas passagens. Resumindo aí, né, até a minha chegada da Fórmula Truck, eu comecei no kart com uns 12 para 13 anos, meu pai sempre segurou, não queria que eu começasse antes. No kart fui também até os 18 anos, corri junto com o Hélio Castro Neves, o Tony, mais ou menos a mesma idade, só que eles saíram antes, 2 anos antes do que eu. O Tony saiu 2 anos antes e o Elinho 1, e meu pai queria que eu saísse com 18 anos, né? Então, no kart eu fui campeão paulista, paulistano e sul-americano, e fodeu, né? Essa máquina, peraí. Já, é só essa. É só pra zoar mesmo. Então vamos lá, começando do zero, né? Isso, melhor. Felipe, falando da sua trajetória, você começou no kart e a partir daí? Então, eu comecei no kart de 12 aí para 13 anos. Olha pra mim, tá? Desculpa. Eu comecei no kart de 12 para 13 anos. Meu pai sempre segurou aí a gente, eu e meu irmão, né? Não queria que começasse antes dessa idade. E corri de kart até os 18. Também não consegui sair antes. E corri junto com o Hélio Castro Neves, segui a carreira praticamente de kart toda junto com ele. Tony Canaan, uma parte. O Tony estava correndo um ano antes, ele já corria mais tempo de kart do que eu. E no kart eu fui campeão paulista, paulistano e sul-americano. E saindo do kart eu fui para a Fórmula Chevrolet, que seria o equivalente hoje a a Fórmula Futuri aí do Massa, né? O que tem a saída do kart, apesar que era um motor um pouco mais forte. E na Fórmula Chevrolet eu fiquei 2 anos, foram 93, 94, fui vice-campeão e campeão em 94. Estava guiando com o Mauro Vogel, que está até hoje aí na Stock Car, na equipe do Thiago Camilo. Saindo eu fui para os Estados Unidos, em 95 fui para os Estados Unidos, onde eu fiz 1 ano da Fórmula Atlantic. Eu fui estreante do ano, cheguei acho que em 5º no campeonato. E aí eu fui para a Indy Light em 96, só que já foi um ano tumultuado. Não tinha patrocínio e fiz algumas provas, tinha um patrocínio pequeno, acabei voltando para o Brasil. E 97 também foi um ano que eu parei e fiquei atrás de patrocínio, corri de kart, voltei a andar de kart. E 98 foi quando eu tive um patrocínio da Hollywood, e para fazer Indy Light, fiz por 3 anos a Indy Light, e na equipe Conquest, que era uma equipe mediana, nunca conseguimos assinar com uma equipe boa, porque a equipe boa era a Marlboro, que era concorrente, e que era a Tasman. E depois da Indy Light eu fui, em 2000, fui para a Fórmula Indy, né, que era a IRL, na época IRL tinha kart IRL. Eu fui para o lado da IRL, que na época só andava em oval, junto com a Hollywood ainda, pela Treadway. E por lá fiz 6 Indianápolis, eu não fiz 6 temporadas completas, porque em 2005 eu corri de Fórmula Truck, algumas provas pelo Roberval Andrade, mas eu fui para os Estados Unidos para tentar correr lá, para fazer só Indianápolis, e de última hora deu certo, fiz pelo AJ Foyt, que acabou me convidando para voltar em 2006. Então, aí em 2006 eu fiz praticamente a temporada completa com o AJ Foyt, que é a equipe que hoje está o Vitor Meira, que é uma equipe pequena. Então fiquei 10 anos nos Estados Unidos, e aí no final de 2006 estava muito desmotivado, né? Eu tive 2 anos na Fórmula Indy muito legal, aí, tinha um carro bem competitivo, que foi 2002, 2003. Em 2002 eu ganhei uma prova, cheguei em 3º em Indianápolis, e tinha chance de disputar o campeonato até faltando 3 etapas, que eu acabei quebrando 2 das últimas 3, mas cheguei em 4º no campeonato. E daí em 2003 eu estava em 3º no campeonato, até
me acidentar, bati com o Daniel Weldon e fiquei aí 2 meses afastado, quebrei bacia, fêmur, quebrei um monte de coisa e isso aí deu uma balançada. No ano seguinte a Hollywood saiu e pelo problema de cigarro, né, não poder patrocinar. E acabei, acho que tomando algumas decisões erradas, precipitadas talvez. Eu aceitei o primeiro convite numa equipe pequena em acho que foi 2004, pela Dry Rainbow, que na época era uma equipe muito fraca. E aí comecei a cair em equipe pequena e fui dando uma desmotivada. Chegou 2006, realmente estava muito desmotivado, tinha certeza que eu também já não estava guiando motivado, não estava bem. E realmente acertei com a equipe estava muito problemática na época e fechei a porta mesmo. Em 2006 eu encerrei os Estados Unidos e falei, não quero mais saber de carro de corrida, na verdade, né? Eu dei queria tirar umas férias aí de carro de corrida, não queria correr mais de Fórmula Truck, não queria correr de nada. E foi um final de ano bem decepcionante, sabe, assim. E no final desse ano de 2006, eu já no Brasil, em 2 meses eu resolvi meus 10 anos lá dos Estados Unidos, empacotei tudo, vim para o Brasil. E cheguei aqui no final do ano, no Natal, o Renato Martins me ligou, da equipe Volkswagen, da Fórmula Truck, me convidando para eu correr lá. E no primeiro momento eu não queria, né? Mas ele tinha acabado de ser campeão, então era uma equipe muito boa. E acho que, na verdade, o que eu estava com saudades era de guiar qualquer lugar que me desse condição de andar bem, de uma equipe boa. Então, isso aí eu falei, pô, acho que eu não queria, mas eu acho que eu vou enfrentar por ter uma oportunidade de estar guiando uma equipe boa. E acho que eu fiz o melhor acerto aí, um dos melhores acertos da vida. Obviamente, a minha carreira até 2003, 2004 estava muito legal, muito bacana nos Estados Unidos, mas depois eu fiquei uns 3 anos bem desanimado. Então, voltou a resgatar aquela vontade que eu tinha, que eu sempre tive, aliás, de corrida, e a conseguir apagar aquele final de 2006, que para mim foi horrível. E estou até hoje, né? Consegui aí 2 títulos em 3 anos e sabendo que eu estou conseguindo tudo isso porque eu estou numa equipe que está me dando condições, né, de lutar por isso aí. Você está satisfeito, né? Tô. Porque no fundo, para mim, hoje, o que me dá prazer não é o ganhar a corrida, mas sim eu tenho um suporte por detrás que eu sei que a gente está lutando. A gente pode estar andando lá atrás, mas se tiver todo mundo unido, tem o patrocínio, tem a equipe, tem o apoio da fábrica, que hoje a RM tem, a equipe do Renato tem, a Volkswagen está 100%, a engenharia da Volkswagen em cima. Então a gente tem aí altos e baixos, como qualquer carro de corrida, como qualquer competição, só que eu acho que o apoio que eles dão, e isso me dá uma motivação que é a mesma que eu tinha quando andava de kart lá com 13 anos, que é de querer abraçar tudo e ir para cima com vontade mesmo, né? E às vezes eu me pego, pô, hoje eu tô com eu achei que essa chama tivesse apagado em 2006, que eu até me sentia mal, eu falei, pô, eu tô andando de Fórmula Indy e eu ia para a pista assim, meu, eu não quero andar nesse carro aqui, sabe, quando você já tá 200 mil pessoas querem estar no meu lugar de repente, num carro muito legal de guiar e tudo, mas eu completamente desmotivado. Então, hoje eu guio um caminhão que de repente para alguns não tem interesse ou não tem aquela paixão por um piloto de competição, e para mim era como se eu estivesse em 2002 na Fórmula Indy ganhando corrida, a empolgação que eu estou sentindo é a mesma. Então, isso que eu aprendi é que o que me faz gostar de corrida é de você realmente ter a chance, né? Acho que quando todo mundo está motivado é o que vale a pena. Entendi. Felipe, em 2007 você estreou na Truck, né? Eu queria que você falasse um pouco como é que foi o seu processo de adaptação à categoria. A Fórmula Truck é bem específico, né? Foi gozado porque eu sempre fui formuleiro, né? Saí do kart direto para a Fórmula, nunca tinha guiado nenhum carro acima de um palmo a bunda do chão, né? E aí quando eu voltei, uma época, minha família está 100% envolvida na Stock Car, então eu comecei a fazer alguns testes para a categoria de Stock Car. E a primeira vez que eu guiei um Stock Car, a impressão que eu tinha é que eu estava guiando um caminhão. Falei, pô, isso aqui parece um caminhão, mas nunca tinha guiado um caminhão, né? E daí em 2005, quando eu guiei a primeira vez um caminhão, eu falei, não, isso aqui é um caminhão mesmo, né? O Stock Car não está longe de ser um caminhão. Então, mas no fundo,
A primeira impressão, para quem está acostumado a guiar, até eu diria Fórmula ou até um Stock Car, um carro de turismo, o caminhão te passa a primeira impressão muito estranha. É um negócio que de repente não tem segurança, que acelera bastante, o freio esquisito, mas depois de algumas voltas, ou de várias voltas, depois de uns dias de treino, tudo começa a se encaixar, porque a tocada é muito diferente. Você tem um freio que é a ar, a sensibilidade é completamente diferente do freio, você tem que aprender a saber usar ele realmente diferente, não é um pedal que está sempre lá. Ele tem uma característica diferente por ser ar. A primeira pisada é muito sensível dele, gruda, e depois melhora, fica mais parecido com um carro de corrida. E a altura, né? Você tem altura, você tem um contorno de curva, principalmente de baixa velocidade, que sai muito de frente, muito baixa para quem está acostumado com carro, com Fórmula. Então a impressão que você, pô, eu já estou devagar e o negócio está escorregando. É que é devagar mesmo, é um caminhão, né? E a gente usa os pneus originais Bridgestone de rua, eles são lixados, né, para ficar slick, mas é um pneu bem duro, que eu acho que para a categoria é bacana, porque a gente usa um pneu original. E então essa adaptação leva um tempinho. Eu acho que tem uns pilotos que se adaptam mais rápido, outros um pouquinho mais lentos, mas no fundo eu acho que a adaptação também tem a ver com a equipe que você está, né? Quando você está numa equipe boa, com suporte bom, com uns companheiros de equipe bom, isso aí me ajuda muito. O Renato sempre me puxava muito no começo, que o caminhão é fácil, eu treinei, já tinha corrido algumas corridas, o Renato sentava no meu caminhão e me enfiava um segundo assim, a hora que ele quisesse, né? Eu lembro em Curitiba, eu falei, pô, caramba, onde é que esse cara acelera tanto mais do que eu, né? E daí vai dando clique. Então, só que ele me ajudou muito também, entendeu, Renato? Então ele foi me dando o caminho do negócio e daí fui pegando devagarinho aí. E foi legal, porque 2007 foi engraçado, foi um ano que eu fui campeão e acabou um ano eu não estava adaptado ao caminhão. Eu sentia isso, que faltava ainda, sabe? Faltava eu chegar no limite de alguns detalhes e de saber. E até hoje eu estou aprendendo, mas 2007 foi muito engraçado, porque eu não estava muito à vontade, e só que foi o ano que deu tudo certo. Olha, a minha próxima pergunta, eu queria que você falasse sobre justamente como você se preparou para esses títulos de 2007 e de 2009, né? O de 2007 ele foi um tanto quanto inesperado, pelo que você está me falando. Mas e o de 2009, como é que foi a preparação? 2007, eu diria que a Volkswagen estava realmente com o equipamento acima dos concorrentes. Não é que estava acima, eu acho que foi quando a engenharia da Volkswagen entrou de cabeça e a gente levou uma vantagem grande. E eu fui até escoltado algumas corridas pelos parceiros de equipe, que eu era o único da equipe com chance. Então o Renato envolveu a equipe inteira para me ajudar mesmo a ser campeão. O que tudo é muito criticado hoje na Fórmula 1 aconteceu comigo no passado. Então, sempre da boa maneira, do jeito sem jogar ninguém para fora, mas a equipe sim estava trabalhando toda para mim ser campeão, né? E em 2008 a gente ganhou um troféu Bigorna lá, né, por ter sido campeão, então eles colocaram um câmbio muito mais pesado para a gente, que tinha troca na mão de 16 marchas, e o caminhão perdeu aí um segundo e meio com esse câmbio. Então, em 2008 foi meio que morto para a gente. Eu ganhei uma corrida, mas eu cheguei em quarto no campeonato. E em 2009 voltaram o câmbio de 2007. Então, a gente voltou a ter aquele caminhão que a gente tinha. Todo mundo já tinha evoluído. Foi um ano disputado aí até a última corrida. Mas o Sgué, que é meu companheiro de equipe, também disputou comigo até o final. E foi um ano que eu tive 4 vitórias, mas ao mesmo tempo algumas quebras, algumas batidas. E foi decidido na última prova sem aquele apoio da equipe dos pilotos, porque tinham 2 pilotos para ser campeão. Então, para a equipe, o principal é a equipe ser campeã, né? Era o que a gente tinha na cabeça. Agora, entre eu e o Sgué, é a mesma situação que está esse ano, por exemplo. Eu estou em primeiro, ele em segundo. E é aberto. Hoje não tem jogo de equipe, o que a gente tenta fazer é não se bater na pista, mas não tem jogo de equipe, não. Entendi. Tá certo. Felipe, me diz uma coisa, como é que você trabalha a parte de condicionamento físico? O caminhão, na verdade, ele não exige muito a parte física. Não é à toa que você vê piloto como Pedro Mufato, por exemplo, que hoje tem
70 anos praticamente e está guiando a Fórmula Truck. Por quê? Ele é tão pesado que tudo tem que ser hidráulico, tudo tem que ser leve, né? Então ele segue aí os passos de um caminhão de rua. Você não conseguiria manobrar um caminhão de rua sem você ter uma direção não hidráulica, por exemplo. Então, fisicamente, o que eu penso? Eu treinei muito forçado fisicamente. Eu gosto muito da parte física, mas todos os anos de Fórmula Indy eram, nossa, era um preparo que depois de 10, 12 anos correndo, também me enchia a paciência, né? E eu sempre gostei de jiu-jitsu, eu pratico jiu-jitsu também há mais de 10 anos, e hoje o que eu vejo? Todo o preparo que eu faço é para eu treinar bem o jiu-jitsu, e que tem os músculos do jiu-jitsu, que é pescoço, é ombro, tem tudo muito a ver pegada de mão, tem tudo a ver com competição. Então, o preparo que eu tenho, eu faço de outra forma, né? Preciso tomar só cuidado para não machucar, que às vezes... mas eu uso muito mesmo o jiu-jitsu como preparo físico e mesmo que a Fórmula Truck não precisa, eu tenho certeza que quanto melhor o preparo físico, melhor o mental. Então, quanto mais bem você tiver fisicamente, eu tenho certeza que na hora de você tomar decisões dentro da pista e de você estar bem, tranquilo fisicamente, isso aí ajuda demais. Então, eu sempre procuro treinar e pelo menos 3 vezes por semana eu Tô treinando. Bacana. Felipe, você atualmente está liderando o campeonato, né? Eu queria saber qual é a sua expectativa para as próximas etapas. Tá fácil, tá difícil? Não, fácil não tá, né? Eu tô liderando aí, tô até numa posição que não é ruim, porque tô aí a 17 pontos na frente do Sgué e a quase 30 do Roberval. Só que isso tudo pode mudar em uma corrida, né? Então, essa corrida mesmo, a última que teve em Santa Cruz, o Roberval estava em primeiro, e eu estava lá acho que era em terceiro ou quarto por ali, mas estava um caminhão bom, quebrei logo de cara, tive problema, logo em seguida o Sgué teve problema e depois o Roberval teve problema. Então, eu podia ter saído de lá como segundo colocado no campeonato se o Roberval ganhasse. Então, a corrida muda tudo, acho que questão de uma volta, 1 minuto, uma decisão certa ou errada que você toma na pista muda tudo. Então, eu estou numa posição boa, só que eu acho que é muito cedo para falar de alguma coisa. Eu acho que o Roberval está com um caminhão extremamente competitivo, ele só está quebrando demais, ele está sempre quebrando na frente. E eu diria que é o que tem o caminhão mais rápido hoje. Só que eu acho que eu tenho um caminhão mais constante, um caminhão que dificilmente quebra. Até essa última corrida que eu parei, eu tinha 8 pódios desde a primeira corrida do ano que eu ganhei até acho que a 7ª etapa, foram 8 pódios seguidos. Então isso mostra a confiabilidade do caminhão, né? Que não parou em nenhuma hora. Então acho que o objetivo tem que ser esse, só que vamos ver, vamos para Curitiba, que eu acho que é uma pista que a gente tem chance. Já Brasília é bem mais complicado. Brasília é uma pista tipicamente para caminhão grande, que são os caminhões de 12 litros. Então, o ideal seria que eu tivesse uma vantagem legal aí para chegar em Brasília poder lutar de igual para igual. Certo. Você falou uma coisa, você falou a última etapa em Santa Cruz do Sul, foi em Nova Santa Rita, lá no Velo Parque. Desculpa, a última, eu falei Santa Cruz, mas foi no novo autódromo Velo Parque, né? Que foi até um autódromo super bacana, uma estrutura espetacular. A pista precisa dar umas ajustadinhas ainda, mas normal de um autódromo novo e muito, muito legal mesmo. Bacana lá. A gente já fez um raio-x sobre o Velo Parque. O Velo Parque, aquilo lá, pena que Interlagos, pena que São Paulo não tem mais um daquele lá, né? Ô, Felipe, eu queria falar um pouco sobre o calendário da categoria, né? Eu queria que você falasse quais são os circuitos que você acha mais interessantes, que você tem mais prazer em correr. Olha, eu gosto... Cada circuito tem o seu... a sua parte interessante. Brasília, o circuito oval, por exemplo, não me traz nenhuma... Eu acho que não é interessante. São 4 curvas que não chega a ser um oval, é um circuito que não tem freada, tem uma freada... retas médias com freadas médias e curvas de médias. Então fica aí uma curva de alta. Então acho que, mas para o público acho que é bacana, é interessante, porque é uma pista curta, passa bastante ali, os tempos são bastante justos. Eu gosto muito de Curitiba, por exemplo,
porque tem uma reta comprida, uma freada muito forte, curva de baixa, curva de alta, e acho que é um autódromo pequeno e bem completo em termos de curvas aí. E Guaporé também é pequeno, mas é interessante. Você tem, que a gente passou Santa Cruz do Sul, que a gente não foi esse ano também, é um autódromo que eu achei legal, tem algumas curvas bacanas. Eu acho que cada pista tem o seu estilo de pilotagem, né? Eu particularmente, eu não penso assim, vou para uma pista que essa aí eu detesto. Eu penso muito mais na área até de segurança. Eu acho que tem algumas pistas, por exemplo, o Guaporé é uma que a segurança não é muito boa. Então, eu acho que hoje a categoria tem que ver muito esse lado também, né? Que acompanhar a parte de segurança, porque o caminhão é pesado e quando bate não para mais, né? É verdade. Você pode repetir quando você falou de Brasília? O que você falou repetir de Brasília? Repetir qual parte Do do... autódromo, certo? Posso só atender um segundinho, que é o Valduga, que eu vou ter um... Oi, Valduga. Oi, e aí? É a 8h30, né? Tá marcado? Imagino que isso. Fica à vontade. Não, era só esse aqui que eu vou encontrar com ele mais tarde. Seria para você repetir suas impressões sobre a pista de Brasília. Só falando que Brasília é mais ou menos, Você comentou, só tem 4 curvas. o negócio meio Só tá... que você deu uma risada e estourou muito o microfone. Tá. E Brasília eu acho que é uma pista... eu acho que é a única pista do nosso calendário que eu fico meio em cima do muro, que eu acho que não tem muita graça ali, 4 curvas. Apesar de eu vir do oval, né, dos Estados Unidos, eu andava em oval, mas eu acho que não é um oval e ao mesmo tempo não é uma pista de circuito misto. Só que para o público também é interessante, porque está sempre passando ali, o público sempre acompanhando. Mas eu acho que para a categoria é interessante para Brasília, sim. Entendi. Ô Felipe, me diz uma coisa, eu queria que você falasse um pouco do sucesso de público da Truck, né? Eu vi que houveram provas que 120 mil pessoas assistiram. Não, acho que chegaram 120, não, acho que 60, 120, onde é que te falaram? Acho que dá 70, 60, 70. Pesquisa, mas você Não, acho que até 70 mil chegou a dar em Buenos Aires, 60 mil São Paulo. Eu acho que é o público de normal. 120 eu não precisaria dar uma pesquisada, mas eu não lembro do... Posso estar errado, mas... Mas me fala desse sucesso de público, como você se sente, como a categoria se sente sendo tão prestigiada, né? A Fórmula Truck, eu acho que ela tem alguma coisa única que é só dela, que poucas categorias no mundo têm hoje, de você poder usar um equipamento com muitas peças originais. Então você pega hoje qualquer categoria do mundo, a maioria das peças vem de uma Stock Car, uma Fórmula 1, às vezes vai mais perto, de repente, o Rally, mas hoje mesmo os carros, como categoria top, né? Estou falando de categoria top, que é o que é a Fórmula Truck. Os carros são muito modificados da parte da condição original dele. Então, na Fórmula Truck, o que é interessante é que você usa uma cabine, é original de rua, um motor é original de rua, só que preparado. O turbo não é original de rua, mas a fábrica, no meu caso a Borg, ela fabrica esse turbo, aproveita um monte de coisa de rua e está lá. Os freios, o câmbio é o ZF, que é aproveitado de rua também, o motor é o Cummins, que é o de rua da Volkswagen. Então, isso que traz um interesse grande da montadora e das montadoras, né? Não só do caminhão, não só da Volkswagen, mas tem, né, o do turbo, do câmbio, de todos os acessórios que tem, né, do freio. Então, isso aí envolve as fábricas de uma maneira que uma Volkswagen, por exemplo, para Interlagos leva 5, 6 mil convidados. Isso ajuda muito também na área de público. E o público normal que vai só para assistir, que não tem nenhum vínculo, ele se vê, tem muito caminhoneiro no meio, né, e amantes do caminhão, assim, que eles veem a marca dele passando a 200 por hora. E realmente quando você vai no autódromo e vê um caminhão passando a mais de 200 por hora, impressiona muito mais qualquer carro pelo tamanho, né, pelo deslocamento. Então parece até que a velocidade é maior, que o negócio não vai parar. Então eu acho que chama atenção pelo tamanho, pela velocidade e por esse... eu acho que eles sentem muito esse negócio de estar muito próximo, ou principalmente o caminhoneiro, de estar muito próximo
daquele caminhão que ele guia no dia a dia. Isso aí eu sei pelo pessoal que vem falar com a gente, né? A primeira coisa que o menininho vai pedir autógrafo pra gente lá, fala, pô, meu pai também é caminhoneiro e ele anda de Volkswagen. Então você vê que é um negócio que parece que está longe e não está, para eles está muito perto ali. Então é uma identificação que criou a Fórmula Truck para esse tipo de público que eles vão a qualquer lugar para ver a corrida. Bacana. E de onde saiu essa frase, né, de categoria mais popular do continente? Eu acho que isso aí, de repente, da Band, do Theo José, do pessoal lá. Mas eu acho que ela, lógico que a Stock Car é muito forte também, está em outra emissora que é muito forte, que é a Globo. Mas eu acho que as duas são... O automobilismo no Brasil, eu diria que está acho que uma das melhores fases aí da história, por você ter aí duas categorias top, como tem hoje uma Stock Car e a Fórmula Truck. Eu diria que a Truck é mais popular mesmo, até por ser um caminhão e pela quantidade de gente que traz para as pistas, é lógico. Ao mesmo tempo, a Stock Car dá uma audiência maior pela televisão que está. Então, eu diria que hoje, para o brasileiro, eu jamais me viria voltando dos Estados Unidos lá há 5, 6 anos atrás, que eu poderia voltar para o Brasil e viver do automobilismo correndo. Né? Porque você tinha uma Stock Car que estava começando a despontar, talvez, e hoje não. Hoje você pega quantos pilotos, esse Fórmula 1, foi esse Fórmula Indy, que estão aí, estão trabalhando, estão guiando, fazendo aquilo que sabem e ganhando seu dinheiro. Né? Então, eu acho que isso aí é muito importante, está sendo muito bom para nós, pilotos, né? ter esse tipo de força aí, não ficar na mão de uma categoria, mas de você ter algumas opções para poder correr no Brasil, como a gente correu aí por vários anos fora do Brasil. Entendi. E entrando nesse assunto do fortalecimento da Truck e de outras categorias, eu queria que você falasse um pouco sobre a internacionalização da Truck. Então, a Fórmula Truck existe, né, no mundo praticamente duas Fórmula Trucks. Né? A Fórmula Truck europeia, que nasceu junto à FIA, que nasceu bem programada, teve a Super Truck, né, a FIA, do jeito que ela monta uma Fórmula 1, ela monta um Rally, ela monta outras categorias de turismo, montou também a Fórmula Truck europeia. Já do Brasil não, né? A Fórmula Truck do Brasil ela veio de um racha de rua, nasceu 100% em cima de uma pessoa, que foi o Aurélio, que era um cara espetacular de ideia, que era um caminhoneiro, mas começou, vamos rachar, não, na rua é perigoso, vamos para a pista, eu vou alugar uma pista e vou dar pau no seu caminhão, vou mostrar que o meu é melhor, e surgiu disso aí. E logo entrou a CBA junto, né, para tentar pôr uma segurança, que de cara acho que morreu uma pessoa no primeiro ano. Então entrou a CBA para falar, não, tá bom, você quer correr, vamos correr dentro das normas aí de segurança e tudo, mas sempre foi um negócio muito afastado da Fórmula Truck Europa. Então, a partir desse ano, eu estou representando, aí fui escolhido pelo novo presidente da CBA, o Cleiton Pinteiro, junto a Neuza Félix, que é a mulher do Félix, né, do Aurélio, que infelizmente faleceu aí faz acho que 2, 3 anos. Então eles me colocaram aí, são 3 reuniões anuais na FIA, em Paris, que a gente discute realmente a parte de segurança, trocas de informação. Eu acho que a Fórmula Truck Brasil tem alguns pontos que está bem melhor do que a deles, em termos até de show e do apoio das montadoras, quantidades de montadoras envolvidas no campeonato. Eu acho que isso o Brasil está na frente. E eles estão na frente, de repente, alguma parte de segurança, eu acho que alguma coisa eles estão melhor que a gente já está trocando informação, então o sistema de freio. Então essa comissão está sendo bem legal eu estar junto, porque isso aí é para a gente ver o bem dos dois. Então numa reunião lá que dura coisa de 5, 6 horas, a gente discute, troca ideias de o que a gente pode melhorar aqui, o que eles podem melhorar lá, usando a experiência que eu levo do Brasil, que era uma experiência que eles não tinham, né? Então, e já até se fala aí num futuro de a gente começar a se aproximar mesmo, de ir lá e fazer alguma coisa lá, com os caminhões de lá, teoricamente. Não sabe um formato ainda, mas a gente está querendo ter um intercâmbio de pilotos. E eu já guiei o caminhão lá em 2007, quando eu fui campeão pela Volkswagen em 2007, no ano seguinte, 2008, eu guiei um caminhão deles lá, no regulamento deles. É um caminhão mais pesado, é um regulamento muito diferente. Então não dá simplesmente para falar, vamos fazer um campeonato mundial e vamos juntar as duas categorias. Não, porque
eles são muito mais pesados, o regulamento lá de cabine não é, tem que manter a altura praticamente original do caminhão, então isso aí eu acho que estaria bem distante ainda, mas de fazer alguma Copa do Mundo entre pilotos e marcas, os pilotos de lá guiando os caminhões daqui e os pilotos daqui guiando o caminhão de lá, 1 ou 2 vezes por ano, isso está sendo conversado já nessas 2 reuniões que eu estou indo. Mas isso é coisa mais de 2 para 3 anos aí para começar. E é lógico que tudo, isso quem aprova ou não é a dona Neuza, que é a dona da categoria aqui no Brasil, mas ela tem a cabeça bem aberta, ela já levou, né, para a Argentina, hoje já é um campeonato sul-americano, então a Neuza ela tem essa cabeça que era o que o Aurélio tinha na época de fazer um campeonato mundial, ele sonhava alto, ele já tinha isso na cabeça, então eu acho que a Neuza está fazendo o sonho dele, tá? Começou pela Argentina e eu acho que mais para frente, não o ano que vem, mas mais para frente, fazer mais algumas corridas na Sul-América e quem sabe no futuro fazer alguma união de alguma forma para fazer um troféu mundial. Não poderia ser um campeonato mundial, porque o campeonato só é dado quando você corre com os mesmos caminhões no mundo inteiro, mas dá para fazer uma Copa do Mundo, por exemplo, alguma coisa assim daria para fazer. Legal. Felipe, eu queria que você falasse um pouco sobre o Aurélio Batista Félix, o papel de pioneiro dele, as dificuldades que ele enfrentou, né, década de 80. Acho que o Aurélio ele enfrentou tudo, né? Porque imagina você chega cria uma categoria que do nada já vira um sucesso, que é o que foi a Fórmula Truck, chamou muita atenção. E só que o pessoal tinha muita gente contra, né? A própria CBA na época não queria, porque era perigoso. E daí depois entrou a parte de autódromo, porque estragava a pista, e jogava óleo, e quebrava tudo. E só que ele tinha um público, já nasceu com um público que parece que assim, o primeiro ano se você olhar a corrida de Interlagos há 10 anos atrás, já estava abarrotado de gente. Então, tem aquela afinidade, né, pelo caminhoneiro, um público diferenciado, e o Aurélio ele conseguiu atravessar todas essas barreiras aí, né, e realmente fazer o negócio acontecer, não daquele jeito que ele começou, que era vamos pôr para correr sem experiência nenhuma, mas ele foi bolando um jeito bem bacana que eu diria que até na Europa eles não conseguiram. Então são de 4 a 5 caminhões de cada marca, não pode ter mais, não pode ter menos, ele conseguiu as vagas, não pode chegar qualquer piloto e entrar na categoria, precisa ter uma aprovação, precisa ter a vaga, são números de vagas limitados. Então, e eles ele sempre segurou a quantidade de caminhões de marcas para não acontecer o que aconteceu na Europa, por exemplo, que lá 80% do grid é um tipo de caminhão só, ou quase 80% do grid. Então, ele conseguiu mexer bem em regulamento e tudo para que todas as fábricas, de uma forma ou de outra, acabam aparecendo, andando bem e tendo chance de ganhar. Bacana. Os caminhões usados na década de 90, quais são as principais diferenças para os usados atualmente? Eu acho que foram mudando aí várias coisas, né? Parte de segurança de Santo Antônio é sempre uma evolução que está acontecendo, mas eu acho que a parte de câmbio, os caminhões foram ficando bem mais rápidos, né? No começo, acho que eles nem lixavam os pneus e a potência também era menor. Eu acho que a maior mudança que teve dos anos para cá foi a parte antes eles usavam a bomba injetora, né? Hoje é tudo já os caminhões eletrônicos. Isso aí dá uma potência maior, controla melhor a fumaça, controla toda essa parte ambiental, né? Desses problemas. Eu acho que com essa tecnologia fica bem melhor porque polui bem menos também. Mas eu acho que é uma evolução constante da Fórmula Truck. Eu acho que ainda a gente está no processo aí de mudar alguns itens, sistema de freio que a gente está revendo para o ano que vem, e para melhorar a segurança. E agora começar a baixar a velocidade, né? Na Europa eles já usam o restritor antes do turbo para baixar um pouco a velocidade. A gente está junto à categoria, eles estão vendo alguma forma de diminuir um pouco a velocidade, que eles estão... O caminhão do Roberval, por exemplo, Interlagos, chegou já a 240 e poucos quilômetros por hora, que é o biturbo lá que ele está andando. E, no meu ponto de vista, para caminhão, isso aí já passou lotado da conta. Tem que abaixar bastante. A Truck trabalha com limite de velocidade, né? Como é que é isso?
É a única categoria que tem limite de velocidade. Na verdade, na Europa, eles são restritos a 160 por hora. A FIA não queria deixar um caminhão passar de 160 por hora. E eu guiei esse caminhão e é ruim pra caramba, porque a sensação de você sair e logo parar acaba que virando um bate-bate, porque o cara põe a 160 aqui, você vai lá e só vai frear a hora que se frear e acaba batendo demais. E para segurança não discuto, porque é o que há de mais seguro, só que eu acho que não é o caminho para a gente. Eu acho que eles adotaram o radar que você tem que abaixar a velocidade para 160 km por hora num certo ponto da pista. Então isso é outra coisa que está mudando. Eu acho que tem algumas pistas, por exemplo, que tem que ter 2 radares, que tem 2 retas compridas. Outras pistas, como o Rio de Janeiro, que agora cortaram a pista no meio, nem precisaria ter um radar, porque ela é segura o suficiente e tem área de escape suficiente para não ter radar em nenhum dos lugares. Então, eu acho que esse gelo ainda precisa ser quebrado dentro da categoria, porque eles seguem muito a tradição, né? Não, tem que ter um radar em tal lugar que foi estipulado há 10 anos atrás. Então isso com a Neusa, que todo mundo acho que está enxergando que o radar ele foi feito para segurança, então a gente tem que colocar ele nos lugares realmente que possam ser perigoso aí para a categoria ou para o público, né? Que eu acho que no fundo o público é o que tem que ser mais protegido, porque eles vão lá para assistir a corrida e não para se machucar. E a gente viu que em Interlagos a gente teve sorte lá com o caminhão do Junqueira, perdeu o freio e quase atingiu gente na arquibancada. Então esse tipo de coisa que eu acho que a Neusa está fazendo, ela está ciente disso aí para trabalhar na parte de segurança. Entendi. E quais são as marcas e modelos mais comuns na Truck? Bom, você tem o Volkswagen, que é a minha equipe, que é o melhor caminhão. Aí depois você tem que ser 9 litros. Então 9 litros você tem o Volkswagen e tem o Ford. Para igualar o regulamento, 9 litros tem menos potência, por ser 9 litros, mas também é mais leve. Então, no fundo, fica meio que elas por elas ali, né? Tem pista que leva um pouco de vantagem, mas eu acho que tá bem justa aí a equalização. Aí, dos grandes, vamos ver se eu lembro de todas as marcas. Tem o Iveco, que começou a ganhar corrida agora com o Beto Monteiro. Você tem o Scania, você tem o Mercedes, você tem o Volvo. Será que estou esquecendo de algum? São 6 ou 7 marcas. Então você tem praticamente todas as marcas envolvidas. E isso aí é feito de uma forma que, pelas vagas, né, que acho que são 24 vagas, se eu lembro certinho, onde você não pode falar, não, eu quero correr, quero mudar dessa marca para aquela marca. Não pode. Isso aí tudo tem que ter uma aprovação da categoria e no final do ano sempre feito uma reequalização, se necessário, dentro do regulamento para que as marcas andem o mais parelho na pista, né? Certo. Felipe, eu queria te perguntar também sobre a questão do patrocínio, né? Isso daí é um negócio que afeta pilotos e a categoria em si. Uhum. Né? Como é essa questão do patrocínio na Truck? Eu acho que patrocínio é igual em qualquer lugar do mundo, né? Você depende dele, o automobilismo depende do patrocínio, então a conta precisa ser feita até ao contrário, né? Onde é que você aparece e primeiro vai da categoria crescer, ter um sucesso, para depois você fechar com uma televisão boa que tem interesse em ter a categoria. Então acho que tudo envolve hoje o patrocínio das categorias tops, tá? Estou falando hoje uma Stock Car, uma Fórmula Truck, uma Fórmula 1, uma Fórmula Indy, está muito relacionado aos pacotes que eles fecham de televisão, né? E obviamente o sucesso de pista, precisa ter, não adianta você ter uma boa televisão, mas não ter sucesso nenhum, não ter bons pilotos, não ter ter um apelo bom. Então eu acho que a Fórmula Truck ela tem um apelo enorme para patrocinador. Primeiro porque ela usa equipamento da montadora de rua. Então fica muito mais fácil para você arrumar um patrocínio de peça do que de dinheiro, entendeu? Que é o que acontece muito na Truck. Então, eu acho que o apoio das fábricas para a Fórmula Truck Brasil é fundamental. Então, a parte de patrocínio, e depois disso aí você vai arrumando outros parceiros, né? Eu acho que a Truck ela ainda está muito dependente das fábricas. Eu acho que o ideal seria a gente ter alguns patrocínios, que é o caso que eu tenho com a Cristal, por exemplo, agora, de você começar a ter alguns patrocínios fora marca de caminhão para consolidar mais ainda, você não ficar só na mão das marcas. Eu acho que as marcas
são fundamentais para que o evento aconteça, e só que elas não podem ser as únicas patrocinadoras para não ficar pesado para elas também, né? Entendi. Felipe, por último, eu queria te perguntar como um piloto pode se iniciar na Truck? Qual o caminho para ele se iniciar na categoria? Olha, a Fórmula Truck hoje, um dos principais problemas que você tem hoje na Fórmula Truck é de você não ter uma categoria base. E isso está sendo conversado também, a gente precisa de uma categoria que ensina a Fórmula Truck, porque você pega a Fórmula Truck, ela começou com caminhoneiro. Então eram 20 e poucos caminhoneiros guiando, a experiência deles era do caminhão de rua. E hoje o negócio está mudando, hoje você já está mais meio a meio e já está ultrapassando, e a tendência natural, pela profissionalização, pelo envolvimento que ela está tendo junto aos patrocinadores e tudo, é de você ir profissionalizando os pilotos também. Então você vê que tem Bruno Junqueira, tem Cristiano da Mata, tem o Danilo Girani, são pessoas que vieram de Fórmula, já gente conhecida, só que não tem como você precisa entrar de cara na categoria top, então é complicado. Eu acho que futuramente teria que ter uma categoria de base, um caminhão de repente um pouco mais fraco, mais tranquilo, para o piloto pegar a mão para subir para a categoria principal, mas não precisando começar do zero, né? Então hoje você vai pegar um moleque, o que o Fogaça, por exemplo, faz, ele tem que ficar treinando a molecada lá 1, 2 anos, 3 anos, treinando eles em pistas, mas eles não podem correr, não tem nem idade, porque a Fórmula Truck só pode, acho que com 21 anos começar. Então ele precisa ficar treinando o pessoal, investindo nesse sem retorno, né? Porque ele só treina, gasta dinheiro e não tem a corrida, né? E para poder formar piloto. Então acho que isso aí logo mais vai mudar também. Existe a ideia de uma Fórmula Truck Light. Eu acho que teria que ser alguma, né, não nesse nome tudo, mas alguma coisa que formasse pilotos novos que querem correr de Fórmula Truck. Hoje, se você fala, você tem 15 anos, fala, eu quero correr de Fórmula Truck, não, você tem que esperar correr de qualquer coisa até os 21 e depois você vai pensar na Fórmula Truck. Então, é um negócio que atrapalha um pouco também a entrada de gente nova, né? Entendi. Tá ok, Felipe. Beleza? É isso aí. Fechado, em cima da Muito hora. obrigado.